No instante em que o sino da igreja de Alfama ecoou pela madrugada, João sentiu o coracal apertar como se uma mão invisível o esmagasse contra as pedras frias da rua. Ele corria, o fôlego rasgando o peito, perseguido enial por sombras humanas, mas pelo eco de uma discussão que explodira em casa minutos antes, palavras afiadas como facas, lancadas por seu irmão mais velho, acusando-o de trair a família, de ser uma vergonha para o nome que carregavam H gerações em Lisboa. E ali, virando a esquina, sob a luz tremula de um lampião antigo, ele colidiu com Miguel, o único que já havia entendido o silêncio que João guardava há anos, e naquele choque, o mundo pareceu parar, revelando que o amor verdadeiro Eniao avisa antes de salvar uma vida. Aquele encontro Eniao foi o fim da fuga, mas o começo de uma tempestade que João nunca imaginara. Criado em uma casa abarrotada de irmãos, 5 deles, todos altos, barulhentos e obcecados por garotas de saias curtas nos bares do bairro alto, João sempre se sentira como uma sombra deslocada entre risadas e piadas sobre conquistas femininas. Seu pai, um pescador endurecido pelo Tejo, contava historias de amores heterossexuais como troféus, enquanto a mãe, com mais calejadas de lavar redes, sonhava com noras que enchessem a casa de netos. Mas João, desde os 12 anos, quando viu um garoto da escola sorrir para ele de um jeito que Eniao era de briga ou futebol, soube que seu coracal batia em um ritmo proibido, um segredo que ele enterrava sob pilhas de livros de poesia de Fernando Pessoa, lidos à meia-noite para Eniao acordar ninguém. A família vivia em um prédio apertado no coracal de Alfama, onde as paredes finas sussurravam segredos e as escadas rangiam como acusações. O irmão mais velho, António, era o líder Eniao oficial, musculoso, com tatuagens de ancoras nos bracos. Ele trabalhava na doca e voltava para casa cheirando a mar e cerveja, sempre com uma garota no braço. Olha esse ó, João, essa aqui e a Maria, da taberna do Zé. Aprende com o irmão, moleque, ele gritava, e os outros riam, batendo nas costas de João como se ele fosse parte da brincadeira. Mas João sorria forçado, os olhos baixos, sentindo o estômago revirar. Ele amava os irmãos, aquela lealdade feroz, as noites de futebol na rua onde ele fingia torcer pelos mesmos times, mas cada piada sobre viadinhos que escapava dos lábios deles era uma farpa no seu peito. Aquele dia fatídico começou como tantos outros. Era verão em Lisboa, o ar pesado de umidade e cheiro de pastéis de nata das padarias. João, aos 25 anos, trabalhava como guia turístico no castelo de São Jorge, contando historias de reis e moriscos para americanos de câmara no pescoço. Ele adorava aquilo, a história o protegia, como uma armadura contra o mundo real naquela tarde. Enquanto explicava à vista do Tejo, seu telefone vibrou com uma mensagem de Miguel: encontro no mirador da Senhora do Monte. Preciso te ver antes que enlouquecamos. Miguel era o único farol na escuridão de João. Eles se conheceram há 2 anos, em uma manifestação pela igualdade no Rossio, onde bandeiras arco-íris tremulavam contra o seu azul. Miguel, com 27 anos, era artista de rua, pintando murais de cores vibrantes nas paredes degradadas de moraria, retratando casais de maios dadas que desafiavam o cinza da pobreza. O reencontro no mirador foi mágico, como sempre. Sob o sol poente que tingia o Rio de Ouro, eles se beijaram devagar, as mãos entrelaçadas, ignorando os olhares curiosos de turistas. Eu te amo, João. Eniao importa o que venha, murmurou Miguel, traçando o contorno do rosto dele com os dedos manchados de tinta. João acreditou, pela primeira vez em meses, que talvez pudessem construir algo real, uma vida juntos, longe das sombras da família. Mas o destino, cruel como as lendas portuguesas de fadas marinhas, tinha outros planos. Ao voltar para casa, João encontrou a porta entreaberta, e lá estava António, segurando o celular dele, que esquecera na mesa da cozinha. A tela ainda acesa com a foto de Miguel, os dois, abraçados em uma praia de Cascais, sorrisos radiantes contra as ondas. O que é isso, seu desgraçado? Rugiu António, o rosto vermelho como o vinho do Douro. Os irmãos se reuniram como lobos, o pai calado no canto, a mãe chorando baixinho. Palavras voaram: traidor, doente, vergonha. João tentou explicar, a voz tremendo, mas cada sílaba era sufocada por gritos. Vós cresceu com-nos, João. Irmãos de sangue. E agora é isso? Prefere um homem a uma família, berrou o irmão do meio, Pedro, que sempre fora o mais religioso, cruzando-se como se João fosse o diabo. Ele fugiu dali, o coração em pedaços, correndo pelas ruas labirínticas de Alfama a de colidir com Miguel, que esperava por ele com olhos preocupados. Miguel o levou para seu pequeno apartamento em Bairro Alto, um espaço caótico de telas e latas de tinta, onde o cheiro de café forte misturava-se ao de óleo de linha. Eles Eniao entendem, amor. Mas eu entendo. Você Eniao está sozinho. Eles passaram a noite conversando, João desabafando sobre a infância, as brincadeiras forçadas de esconde-esconde onde ele se escondia Eniao para ganhar, mas para sonhar com toques proibidos, as festas de família onde via os irmãos beijando garotas e se perguntava por que seu corpo reagia diferente.
Miguel ouvia, traçando mapas invisíveis nas costas dele, compartilhando sua própria história. Filho de imigrantes cabo-verdianos, ele crescera ouvindo insultos raciais nas escolas de Lisboa, e descobrir-se que aí fora como adicionar outra camada de invisibilidade. Juntos, eles eram uma rebelião quieta contra o mundo. Mas a calmaria durou pouco. Na manhã seguinte, um chamado do pai: volta para casa, filho. Precisamos conversar como homens. João hesitou, mas Miguel o encorajou: vai. Enfrenta isso. Eu te espero. A volta foi um campo minado. A mãe o abraçou primeiro, lágrimas molhando sua camisa: meu menino, o que fizemos de errado? O pai, com voz rouca de quem fumara demais, admitiu: eu vi coisas na minha juventude, João. Homens que... Bem, não importa. Mas isso e contra a natureza. Antônio, ainda furioso, exigiu que ele se curasse, mencionando um primo distante que mudara a apostrapia. A discussão escalou quando Pedro invocou a Bíblia, e João, pela primeira vez, explodiu: eu sou a natureza de mim mesmo. Vossos me criaram, mas não me definem. Ele saiu dali com o coração mais leve, mas ferido. Miguel o recebeu com um jantar improvisado, bacalhau assado com batatas, receita da ave dele, e eles riram, planejando um futuro, talvez uma viagem a Porto, ou até emigrar para Amsterdão, onde o amor deles poderia florescer sem julgar. Mas o conflito maior veio dias depois. Um dos irmãos mais novos, Thomas, de 19 anos, apareceu no apartamento de Miguel. Ele era o mais quieto, o que sempre olhava para João com admiração silenciosa. Eu também sinto isso, João. Por garotos. Mas tenho medo. A revelação abalou tudo. Thomas, escondendo seu próprio segredo, idolatrava João como um pioneiro. Juntos, os três formaram uma aliança frágil, mas a notícia vazou para Antônio, que, em um acesso de raiva protetora, confrontou Miguel fisicamente na rua, acusando-o de corromper a família. A briga foi feia, punhos trocados sob a chuva fina de outono, polícia chamada por vizinhos. João chegou a tempo de separar, mas o dano estava feito: Miguel com o lábios cortado, Antônio algemado por horas. Na delegacia, enquanto esperavam, João sussurrou para o irmão: vós me odeia tanto assim? Ou e medo do que eu represento em vós? Antônio, os olhos baixos, murmurou algo sobre o pai deles, que perderam um irmão gay para o suicídio nos anos 70, um segredo familiar enterrado. Aquele momento foi o primeiro vislumbre de rachadura na armadura da família, não ódio puro, mas dor herdada, preconceitos tecidos em gerçoeiros de silêncio. Enquanto isso, o amor de João e Miguel se aprofundava em meio ao caos. Eles participavam de grupos de apoio na comunidade LGBTQ+ de Lisboa, no Espaço 24, onde histórias como a deles ecoavam em vozes coletivas. Miguel pintou um mural na parede do prédio: dois homens de mão dada contra uma onda gigante, simbolizando o Tejo como força e ameaça. João, inspirado, começou a escrever um blog anónimo sobre crescer gay em uma família tradicional portuguesa, as palavras fluindo como o rio que via da janela. Mas o seu outro maior veio inesperado: a mãe de João sofreu um ataque cardíaco, hospitalizada no Hospital de Santa Maria. No quarto esteril, com monitores apitando, ela segurou a mão dele e de Miguel, sussurrando: eu vi o amor nos seus olhos, filho. Deixe-me conhecer ele de verdade. Foi o turning point. A família, aos poucos, começava a ceder, mas Antônio resistia, tramando uma intervenção que envolveria um pastor evangélico. A intervenção aconteceu em uma noite chuvosa no prédio da família, com todos reunidos, irmãos, tios, até Thomas, que se recusou a falar. O pastor, um homem de terno apertado, citava versos bíblicos, mas João rebateu com poesia, linhas de pessoa sobre o drama da existência dividida. Miguel, ao lado, falou pela primeira vez para eles: eu não roubo João. Eu o completo. Antônio, no fim, quebrou, lágrimas escorrendo, ele confessou seu próprio medo de perder o irmão mais novo para o mesmo destino do tio-avô. O abraço que se seguiu foi desajeitado, cheirando a vinho e arrependimento, mas real. A família não mudou da noite para o dia, houve recaídas, silêncios constrangedores em jantares, mas o amor de João e Miguel serviu de ponte, ensinando-os que o sangue não dita o coração. Anos se passaram, e Lisboa testemunhou sua jornada. João abriu uma pequena agência de guias temáticos LGBTQ+, levando turistas por rotas de história que era na cidade. Miguel ganhou exposições em galerias do Chiado, seus murais agora celebrados como símbolos de resiliência. A família cresceu. Thomas saiu do armário publicamente, namorando um estudante de arte. Antônio, casado com uma mulher que o desafiou a ser melhor, tornou-se aliado em conversas honestas. E em uma manhã de primavera, no mesmo mirador onde tudo começara, João e Miguel trocaram votos simples, sob o olhar aprovador do Tejo, provando que o amor, mesmo nascido em casas cheias de irmãos que amavam meninas,
pode reescrever destinos. O eco da briga na delegacia ainda ressoava nos ouvidos de João quando ele e Miguel saíram para as ruas molhadas de Lisboa, a chuva fina lavando o sangue dos lábios dele. Vamos embora daqui, disse Miguel, a voz baixa mas firme, apertando a mão de João como se fosse uma ancora. Eles caminharam em silêncio até o elevador da glória, aquele bonde rangente que subia a colina como um suspiro cansado da cidade, e ali, no balanço rítmico, João sentiu as lágrimas misturarem-se a gotas de chuva no rosto. Eu pensei que tinha perdido vós, murmurou, e Miguel sorriu, apesar da dor. Perder. Amor, nos mal começamos a lutar. De volta ao apartamento, com curativos improvisados e chaquente nas maios, eles desabafaram sobre o que viria. A família de João era um labirinto de lealdades. António, o protetor feroz, via o mundo em preto e branco, moldado por anos na doca onde fraqueza era sinônimo de afogamento. Pedro, o religioso, frequentava a igreja de São Roque, onde sermões sobre família tradicional ecoavam como mandamentos. Mas havia rachaduras. O pai, Manuel, com seus olhos cansados de quem vira o mar levar amigos, e a mãe, Rosa, cujas mães tricotavam chales para netos imaginarios, mas agora tremiam ao pensar no filho diferente. E Thomas, o caçula, cuja confissão-se ao mudar a tudo, era a faísca de esperança que João N.A. esperava. Dias depois, o hospital tornou-se o epicentro da tempestade emocional. Rosa, pálida contra os lençóis brancos, apertou a mão de João ao vê-lo entrar com Miguel ao lado. Este e o Miguel, mãe, disse João, a voz embargada, e ela assentiu fracamente, os olhos percorrendo o rosto do rapaz como se memorizasse um mapa novo. Sente-se, menino. Conte-me sobre vós. Miguel, surpreso pela gentileza, falou de sua arte, de como as cores de Cabo Verde misturavam-se ao azulejo português em suas telas. Rosa riu baixinho, recordando danças de sua juventude em festas de São João. O amor e como o fado, sabe? Triste, mas bonito. N.A. deixe que nos o apaguem. António chegou mais tarde, o rosto endurecido, mas ao ver a mãe fraca, algo cedeu. Ele ficou do lado de fora do quarto por horas, fumando um cigarro atrás do outro, até que João o encontrou no corredor. Ela quer te ver, irmão. E quer nos ver juntos. A conversa foi tensa. António admitiu o medo, NaOSO pelo pecado, mas pela memória do tio-avô, João da Silva, que se jogara do ponto 25 de abril nos anos 70, deixando uma carta que a família queimara para proteger a honra. Eu NaO quero isso para vós, confessou António, a voz rouca. João o abraçou então, o primeiro em anos, e sussurrou, então me ajuda a viver, NaO a morrer. A recuperação de Rosa foi lenta, mas transformadora. Ela insistiu em jantares semanais na casa da família, onde Miguel era convidado como o amigo de João no início, evoluindo para o rapaz que faz meu filho sorrir. Os irmãos testavam os limites. Pedro citava versos da Bibi em voz baixa, mas parava ao ver o olhar da mãe. Thomas, agora mais ousado, compartilhava fotos de seu namorado secreto no celular. Mas o verdadeiro conflito irrompeu quando António, impulsionado por um pastor da igreja, organizou a intervenção. Ele reuniu todos em segredo, até o pai, que relutou, e o plano era confrontar João com amor duro, forçando-o a escolher a família sobre Miguel. A noite da intervenção foi carregada de tensão. A chuva batia nas janelas do prédio em Alfama como tambores de guerra, e o cheiro de ensopado de grão de bico pairava no ar, misturado ao incenso que Pedro acendera. João chegou cedo, sentindo o ar pesado, e encontrou o pastor Jalã, um homem magro com olhos penetrantes, folheando a Bíblia como uma arma. João, filho, Deus tem um plano para vós. Esse desvio e uma prova. Miguel, avisado por Thomas via mensagem, irrompeu pela porta minutos depois, o casaco pingando, os olhos flamejantes. Prova. Vossos são os que está testando ele, N.A. Deus. O que se seguiu foi um C.A. outro de moçoes nuas. António gritou primeiro, vós está destruindo nossa família, Miguel. Ele cresceu com irmãos, N.A. com isso. João rebateu, a voz tremendo mas firme, destruindo. Ou reconstruindo. Eu amo ele, António. Como vós ama sua Maria. A diferença é que o meu amor assusta vós. Pedro invocou o pecado de Sodoma, mas Rosa, da cadeira de rodas ao lado, interrompeu, basta. Eu vi o Sodoma na minha vida, pobreza, guerra, perdas. O pecado e o ódio que guardamos. O pastor tentou reconduzir, mas Miguel, com a paixão de quem sobrevivera a racismo, falou de suave em Cabo Verde, que abençoara seu coração, diferente, antes de morrer. Amor NaO e escolha. E destino. O ponto de ruptura veio de Thomas. Ele se levantou, as mãos tremendo, e declarou, eu também amo um garoto. E se João NaO tivesse-me mostrado que é possível, eu ainda estaria me escondendo. O silêncio que caiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela chuva.
Antônio, o rosto contorcido em dor, caiu de joelhos, soluçando: desculpa, irmãos. Eu tenho medo de perder mais um. O abraço coletivo que se seguiu foi caótico, lágrimas, risos nervosos, até o pastor saindo em silêncio, murmurando sobre milagres inesperados. Naquela noite, a família NAO se curou completamente, mas plantou sementes, conversas honestas sobre o tio-avô, promessas de terapia familiar, e Miguel, agora, com um lugar na mesa. Com o tempo, as feridas cicatrizaram em cicatrizes que contavam historias. João e Miguel mudaram para um apartamento maior em Príncipe Real, um bairro boêmio onde casais como eles caminhavam de mão dada sem olhares duplos. João expandiu seu trabalho, criando tours sobre a história queer de Portugal, de rainhas lésbicas esquecidas a bares clandestinos da ditadura de Salazar. Miguel Moraes ganharam vida em exposições, um deles dedicado a irmãos de coração, retratando silhuetas de homens entrelaçados contra o horizonte de Lisboa. A família visitava, Rosa cozinhava pastéis de bacalhau, Antônio contava piadas desajeitadas sobre conquistas artísticas, e Thomas trazia seu namorado, um rapaz tímido de Porto. Mas nem tudo era harmonia. Um conflito surgia quando Pedro, lutando com sua fé, questionava em voz baixa: e se Deus é ao perdoar? João respondia com paciência, compartilhando artigos sobre igrejas inclusivas em Lisboa. Outro veio de fora, um turista homofóbico em um tour de João causou uma cena, gritando insultos, mas Miguel, passando por lá, defendeu com palavras afiadas, transformando o incidente em uma história viral nas redes, atraindo apoio da comunidade. Através disso, João aprendeu que o amor é NAO e SO2 corações, e uma rede de aliados decide em vulnerabilidade. Em uma viagem a Sintra, fugindo da rotina, João e Miguel encontraram um momento de paz no Palácio da Pena, com suas torres coloridas contra a serra. Ali, sob arcos de pedra, João ajoelhou-se, NAO com um anel, mas com uma poesia recitada, no drama em gente: eu sou vós, e vós e eu, contra o mundo, mas inteiros. Miguel chorou, aceitando, e eles sonharam com uma cerimônia simples, com a família presente. De volta a Lisboa, o Tejo fluía indiferente, mas para eles, era um testemunho: o amor, nascido em casas de irmãos que amavam meninas, podia navegar tempestades e chegar a portos seguros. A mudança para Príncipe Real trouxe ar fresco à relação de João e Miguel, mas também novos desafios que testaram os limites de sua resiliência. O bairro, com suas ruas arborizadas e cafés chiques onde casais queer bebiam gin tônico sem medo, era um sonho acordado, mas contrastava dolorosamente com as raízes de Alfama, onde cada esquina lembrava João das correntes invisíveis da família. Aqui, nos somos livres, dizia Miguel, pendurando uma tela nova na parede do apartamento, um abstrato de azuis e vermelhos que evocava o mar e o sangue misturados. João assentia, mas nas noites insones, sonhava com o rosto de Antônio, agora suavizado pelo arrependimento, mas ainda marcado por dúvidas neoditas. O primeiro grande obstáculo veio do trabalho de João. Seus tours queer estavam explodindo em popularidade, grupos de turistas de Berlim e Nova Iorque lutavam as ruas estreitas, ouvindo sobre o poeta António Boto, banido por seus versos homoeróticos, ou os bailes clandestinos do bairro alto na era salazarista. Mas nem todos recebiam bem. Um dia, durante um tour no Chiado, um homem de meia-idade, português de sotaque alentejano, interrompeu com um grito: isso e propaganda. Portugal e católico, NAO essa aberração. O grupo congelou, e João sentiu o velho pânico subir, o mesmo da infância, quando vizinhos sussurravam sobre o menino estranho da casa dos pescadores. Mas Miguel, que o seguira para um almoço surpresa, surgiu da multidão como um herói de moral vivo. Senhor, a história é NAO e sua para censurar. E nossa para honrar, disse calmamente, mas com olhos de aço. O homem recuou, murmurando, e o incidente, filmado por um turista, viralizou no Instagram, transformando João em um símbolo local de coragem. A fama trouxe aliados inesperados. Uma jornalista do Público, Ana Souza, entrevistou-os para uma série sobre famílias LGBTQ+, em Portugal pós legalização do casamento gay em 2010. Vós cresceu em uma casa de irmãos machoês, como sobreviveu ao segredo? Perguntou ela, no café brasileira, com o cheiro de expresso forte no ar. João hesitou, mas abriu-se: sobrevivi fingindo. Mas o amor de Miguel me ensinou a viver de verdade. A matéria saiu na manhã seguinte, com fotos deles de mão dada no Miradouro, e o telefone de João tocou sem parar, mensagens de apoio, mas também ato de anónimos. Antônio ligou naquela noite: eu li. Orgulho de vós, irmão. Mas cuidado com os lobos lá fora. Era o mais próximo de uma bem que ele já dera. Enquanto isso, a família navegava suas próprias águas turbulentas. Rosa, totalmente recuperada, juntou-se a um grupo de mais de gays em Lisboa, o AMPG, onde mulheres como ela compartilhavam dores e vitorias. Ela voltou para casa com livros sobre diversidade, deixando-os na mesa para Pedro ler por curiosidade.
Pedro, atormentado, confessou a João em uma caminhada pelo Tejo: eu rezo por vós, mas também por mim. Isso minha fome cega para o amor verdadeiro. João, tocado, sugeriu terapia com um conselheiro que era friendly, e Pedro aceitou, um passo tímido mas monumental. Thomas, por outro lado, florescia. Seu namorado, Rui, um estudante de design gráfico, mudou-se para Lisboa, e eles posaram para fotos em eventos do orgulho gay, bandeiras arco-íris tremulando como promessas. Mas o CA outro pessoal veio de Miguel. Há meses, ele escondia uma exposição em Porto, NAO por dúvida no talento, mas por medo de que o sucesso o afastasse de João. E se eu for e vós ficar preso aqui com a família, confessou uma noite, enquanto pintava sob a luz fraca de uma lampada. João, chocado, rebateu: prendido. Vós me libertou, Miguel. Vamos juntos. A viagem a Porto foi uma aventura, trem noturno balançando como um berço, chegada ao amanhecer com o dor brilhante violeta. A galeria, na ribeira, era um espaço antigo de pedra, e o mural principal de Miguel, raízes entrelaçadas, mostrando árvores com troncos fundidos, simbolizando amores proibidos que florescem, atraiu multidões. Críticos elogiaram, mas um comentário doloroso veio de um colecionador conservador: bonito, mas triste, como se o amor gay fosse sempre trágico. Miguel quase desistiu, mas João, no jantar pós-abertura com vinho verde gelado, lembrou: trágico. Nós somos a prova de que é pico. De volta a Lisboa, o conflito familiar escalou de novo quando António anunciou o noivado de sua filha com Maria, uma festa grande na casa da família, com primos de todo o país. Traga Miguel. Mas... discreto, pediu ele, a voz carregada de conflito. João aceitou, mas a noite foi um campo de minas, tios bebedores contando piadas homofóbicas, primas curiosas fazendo perguntas indiscretas. Miguel, elegante em camisa branca, manteve o sorriso, mas no banheiro, desabou: eu me sinto como um intruso no seu mundo. João o beijou ali, contra a pia, sussurrando: vós e o meu mundo inteiro. A bomba explodiu quando um tio bêbado confrontou-os na cozinha: isso aqui é família de verdade, NAO palhaçada. António, ouvindo, interveio pela primeira vez como aliada: cala a boca, tio. Meu irmão ama de verdade, mais que muitos casamentos que vi. O tio saiu bufando, mas o gesto de António salvou a noite, e mais tarde, ao luar no pátio, ele e João brindaram com copos de aguardente: desculpa por tudo, mano. Eu aprendo devagar. Esses momentos teciam uma tapeçaria complexa de cura. João começou a escrever um livro, Memorias Fragmentadas de Crescer Gay em Alfama, enviando capítulos para Rosa ler primeiro. Ela chorava, mas encorajava: escreva para que outros NAO se sintam sozinhos. Miguel, inspirado, colaborou com ilustrações, transformando dor em arte. Mas uma sombra pairava: a saúde do pai, Manuel, piorava com uma tosse persistente que os médicos diagnosticaram como bronquite crónica, agravada pelo estresse. Em visitas ao hospital, Manuel segurava a mão de João e Miguel, murmurando: vossos me dão forca, rapazes. O mar leva, mas o amor ancora. Em uma escapada a Cascais, ondas quebrando na praia ao entardecer, João e Miguel discutiram o futuro, adoção, talvez, ou uma vida viajando por Portugal promovendo histórias que er. Casamento, sugeriu Miguel, brincando com uma concha na mão. João sorriu: sim. Mas com todos lá, irmãos, mãe, há de Pedro rezando do seu jeito. O sol se pondo tingiu o seu de laranja, e eles se abraçaram, sentindo que, apesar das tormentas, o amor deles era a calmaria verdadeira. Lisboa, com suas 7 colinas, testemunhava, de casas cheias de irmãos que amavam meninas, nascia um legado de corações livres. O sucesso do livro de João, Sombras de Alfama, lançado em uma pequena editora de Lisboa, trouxe uma onda de atenção que tanto iluminou quanto queimou. Assinaturas no FNAC do Chiado formavam filas, leitores, muitos jovens gays de famílias tradicionais, abraçavam-no com lágrimas, dizendo: vós falou por mim. Miguel, orgulhoso, desenhou a capa, uma silhueta de menino contra as ruas empedradas, com traços de arco-íris sutis tecidos nas sombras. Mas a fama reacendeu velhas feridas na família. Pedro, agora em terapia, leu o livro em uma noite e ligou para João ao amanhecer: eu me vi nas páginas, o irmão que julga por medo. Me perdoa. A reconciliação veio em um piquenique no Jardim da Estrela, onde Pedro trouxe a Bíblia anotada com versos sobre amor incondicional, e eles conversaram horas, o sol filtrando pelas folhas como benca. António, sempre o mais teimoso, reagiu diferente. Ele comprou pilhas de livros para distribuir na doca, dizendo aos colegas pescadores: leiam. Meu irmão escreveu sobre coragem, e eu aprendi com ele. Mas internamente, ele lutava. Sua esposa Maria, grávida do segundo filho, confidenciou a João: ele sonha que o bebê seja normal, mas eu digo que amor e amor. João,
Tocado, organizou um jantar privado onde Miguel falou abertamente sobre ser birracial e gay, e António, pela primeira vez, compartilhou uma memória do pai deles. O velho Manuel me contou uma vez sobre um amigo na marinha, nos anos 60, que amava outro marinheiro. Ele pulou do navio quando descobriram. Pai nunca falou mais, mas carregou isso. A saúde de Manuel piorava, e o hospital tornou-se um segundo lar. Em uma tarde chuvosa, com o cheiro de desinfetante misturado ao de flores que Rosa levava, Manuel chamou João e Miguel para perto. Eu fui um pai duro, filho. Pesca me ensinou a lutar ondas, mas é ao corações. Vossos são minha melhor rede. Ele entregou a João um antigo relógio de bolso, gravado com Família Eterna, e piscou: use no dia que casar. As palavras foram um bálsamo, mas dias depois, Manuel faleceu pacificamente, o quarto cheio de irmãos reunidos, até Pedro, que leu uma oração inclusiva. No enterro no cemitério dos prazeres, sob ciprestes chorosos, António discursou: Pai nos ensinou a navegar. João e Miguel nos mostram como amar sem medo. Foi o fechamento de um capítulo, abrindo outro de luto compartilhado. Com a perda, a família se uniu mais. Rosa mudou-se temporariamente para o apartamento de João e Miguel, enchendo o ar com cheiros de caldeirada e historias de juventude. Seu pai amava vós, João. Ele SONAO sabia dizer. Thomas e Rui anunciaram planos de morar juntos, inspirando uma rede de apoio onde irmãos ajudavam irmãos. Mas um conflito externo surgiu. Um político ou conservador, em campanha para as eleições locais, usou o livro de João como exemplo de decadência moral, em um debate na televisão RTP. A backlash foi imediata, protestos no Rossio, com cartazes, amor NAO e voto, e João, pressionado, considerou-se esconder. Miguel o confrontou: esconder. Você já fez isso a vida toda. Luta ao meu lado. Eles contra-atacaram com um evento, uma leitura pública no Teatro Nacional de São Carlos, lotado de aliados. João leu um capítulo sobre o primeiro beijo com Miguel, a voz e quando nas colunas douradas, e o público aplaudiu de pé. António estava na primeira fila, com Maria e o bebe no colo, e depois, nos bastidores, abraçou João: vós e mais forte que eu, irmão. O incidente fortaleceu sua plataforma, levando a palestras em universidades de Coimbra e Évora, onde João e Miguel falavam de interseccionalidade, ser gay é uma Portugal POS crise económica, onde preconceitos se alimentavam de pobreza. No plano pessoal, o noivado deles ganhou forma. Inspirados pela herança portuguesa, escolheram uma cerimônia em uma quinta nos arredores de Lisboa, com fado ao vivo e azulejos como decor. Convites foram enviados, família toda, amigos da comunidade, a Tiana, a jornalista, como madrinha. Mas um passo NGO veio de Pedro. Ele pediu para oficiar uma benquenial religiosa, misturando elementos cristãos com toques pagãos de São João. Eu encontrei um jeito de me afibraçar vossos. A preparação trouxe leveza, provando fatos em Alfama, Miguel pintando convites artesanais, mas também tensão quando um primo distante recusou o convite, citando tradições. João doeu, mas Rosa consolou: deixe ir. O amor atrai quem merece. A véspera do casamento, em uma noite estrelada no Miradouro, João e Miguel caminharam sozinhos. Lembra do nosso primeiro choque? Perguntou João, rindo da memoria. Miguel assentiu: aquele foi o Big Bang do nosso universo. Eles trocaram promessas sussurradas, de enfrentar tempestades, de rir nas calmarias, e adormeceram nos braços um do outro, o Tejo murmurando aprovação abaixo. No dia seguinte, sob arcos de flores silvestres, com o sol de verão banhando tudo em ouro, eles disseram sim. António carregou as alianças, Thomas leu um poema, Pedro abençoou com mais tremulas, e Rosa chorou lágrimas de alegria. Foi um dia de luz, provando que de segredos em casas cheias de irmãos, nascia uma família redefinida. O casamento marcou NAOSO o começo de uma vida conjunta, mas uma era de expansão para João e Miguel. Com o apoio da família agora sólido como as muralhas de Belém, eles lançaram um podcast, Vozes do Tejo, onde entrevistavam histórias quer portuguesas, de um casal lésbico em Algarve lutando por adoção, ou um trans em Porto navegando burocracias. O áudio, com o ícone que evocava ondas do rio, viralizou, e o texto áudio no póster do show simbolizava a voz que João sempre calara. António, surpreendendo a todos, tornou-se co-apresentador ocasional, compartilhando como um irmão hétero aprendeu empatia. Eu pensava que amor era simples, garotas, casamento, filhos. Você me mostrou as camadas, disse ele no primeiro episódio, a voz grave e quando vulnerabilidade. Mas a calmaria POS casamento foi interrompida por um conflito interno em Miguel. Seu sucesso artístico o levou a uma residência em Berlim, uma oferta de 6 meses em uma galeria avant-garde. E uma chance de vida, João. Mas Inos, confessou ele, durante um jantar no Time Out Market, com o burburinho de Lisboa ao redor. João sentiu o chão tremer,
depois de anos construindo, a ideia de separação era um abismo. Vá. Mas leve meu coração com vós. A decisão foi dolorosa. João mergulhou no trabalho, expandindo os tours para incluir workshops de escrita que era em escolas, mas nas noites, o apartamento vazio ecoava solidão. Família ajudou, Rosa cozinhava refeições semanais, Thomas e Rui organizavam noites de jogos, e Pedro, agora voluntário em uma ONG LGBTQ+, o levava para caminhadas reflexivas. A distância testou o amor deles como nunca. Chamadas videodiárias, com Miguel mostrando ruas grafitadas de Berlim e João atualizando sobre o podcast, mantinham a chama, mas o jet lag e o cansaço criavam mal-entendidos. Uma noite, Miguel mencionou uma colaboração com um artista local, um flerte inocente que João interpretou errado, levando a uma briga feia, vós esta lá vivendo, e eu aqui segurando as pontas. Miguel, magoado, rebateu, eu vim para crescer, N.A. a fugir. A reconciliação veio via carta, Miguel enviou um esboço de mural, retratando-os como árvores entrelaçadas através de oceanos, e João respondeu com um capítulo novo do livro, sobre amores que florescem na ausência. Enquanto isso, a família enfrentava suas próprias tormentas. O filho de António, pequeno Francisco, adoeceu com uma febre alta, e no hospital, António desabou nos braços de João. Eu tenho tanto medo de Aniel ser o pai que ele precisa, como nosso pai foi para nos. João, recordando o luto recente, ofereceu, seja honesto, como Miguel me ensinou. Amor protege mais que força. A crise uniu-os, Miguel, de longe, desenhou um cartão de recuperação com Francisco como super-herói que era, e o menino, curado, declarou, tio João e tio Miguel são meus heróis. Thomas, inspirado, propôs a todos um retiro familiar em Aveiro, com canais de agua como veias de cura. O retiro foi catártico, passeios de moliceiro, conversas ao redor de fogueiras onde Pedro compartilhou sua jornada para uma fé inclusiva, estudando teólogos como Anscang. Rosa revelou segredos, eu sabia do tio João da Silva. Sua ave me contou, e eu enterrei por vergonha. Mas agora, libero. António, pescando no canal, confessou a João, eu te protegi errado, com punhos, N.A. com palavras. Desculpa. As lágrimas no barco foram o fechamento final, selando uma irmandade renovada. Miguel voltou de Berlim transformado, com uma exposição ao sol em Lisboa que fundia street art alemã com motivos portugueses, murais diamantes que eram contra fachadas de azulejo. A abertura no Lisboa Factory foi um sucesso, com a família toda presente, António carregando Francisco nos ombros, Pedro abençoando as obras. João, no discurso, disse, Distancia-nos mostrou que amor e fio invisível, esticado, mas irrompível. Naquela noite, em casa, eles reacenderam a chama com conversas até o amanhecer, planejando o próximo passo, talvez uma casa em Cascais, com quarto para visitas familiares. Mas um CA outro maior aguardava, uma oferta para João lecionar história que era em uma universidade em Coimbra. E uma hora de trem, mas mudaria tudo, disse ele a Miguel. O debate durou dias, família opinando, Rosa incentivando, vou, como o Tejo ao mar, e eles decidiram ir juntos, vendendo o apartamento para financiar a mudança. A transição trouxe desafios, novos vizinhos curiosos, rotinas alteradas, mas também alegrias, aulas lotadas, murais de Miguel nas paredes da campus. A família visitava fins de semana, enchendo a casa com risos e cheiros de cozinha. Em uma primavera florida, com cerejeiras cor-de-rosa em Coimbra, João e Miguel renovaram votos em uma cerimônia íntima, com irmãos como testemunhas. De Alfama aqui, nosso amor venceu colinas, brindou João. António, emocionado, acrescentou, e eu, que pensava em meninas, aprendi a amar irmãos de alma. O Tejo, distante mas presente no coração, fluía em suas veias, prova de que amores nascidos em segredos familiares podem reescrever mapas inteiros. Anos fluíram como o Douro em vendimia, doces e intensos, e João e Miguel, agora na casa dos 30, colhiam os frutos de uma vida tecida em resiliência. A casa em Coimbra, com jardim de oliveiras e vista para o Mondego, tornou-se refúgio para a família expandida. Rosa visitava com bolos de amêndoa, António trazia peixes frescos da doca, Pedro chegava com livros teológicos sobre amor divino em todas as formas, e Thomas e Rui, casados há pouco, enchiam o ar com planos de viagens. O podcast evoluiu para um livro falado, narrado por vozes que eram de todo Portugal, e o mural de Miguel na universidade, herança fluida, inspirava gerações de estudantes a saírem do armário. Mas a vida, como o fado, sempre traz uma nota agridoce. João recebeu um diagnóstico de ansiedade crónica, herança das anos de segredo, manifestando-se em ataques que o deixavam paralisado durante aulas. Eu pensei que tinha vencido os fantasmas, confessou Miguel uma noite, o quarto iluminado apenas pela lua filtrando pelas cortinas. Miguel, com mais gentis, respondeu, vencer NAO e apagar, e dançar com eles. Eles buscaram terapia conjunta,
Sessões onde João desenterrou memórias profundas, o primeiro crash na escola, rejeitado com socos, as noites fingindo sono enquanto ouvia irmãos furtando. Miguel compartilhou suas próprias cicatrizes, o racismo em Berlim, onde uma exposição foi vandalizada com grafites homofóbicos, e juntos, transformaram dor em força, incorporando historias de saúde mental nos tours e podcasts. A família, agora mestra em apoio, reagiu com amor prático. António, que aprendera meditação em um retiro católico, ensinou João respirações profundas durante uma visita, como segurar a rede no mar, devagar, firme. Pedro enviou artigos sobre espiritualidade e Rosa, com sabedoria de idosa, tricotou um chão com padrões de ondas, para te envolver quando o mundo apertar. Thomas organizou um fim de semana em Serra da Estrela, esqui conversas ao redor da lareira, onde todos compartilharam vulnerabilidades, até António, admitindo ter consultado um terapeuta após o nascimento do segundo filho, para ao repetir erros do pai. Um conflito maior surgiu publicamente, uma lei proposta no Parlamento, restringindo educação sobre diversidade em escolas, inflamou debates. João e Miguel lideraram uma petição, reunindo milhares de assinaturas em semanas, com a família no frontlines, António falando em assembleias locais, Pedro pregando em sua igreja sobre amor que educa. A mídia cobriu, e em uma entrevista na SIC Notícias, João declarou: cresci escondido em uma casa de irmãos que amavam meninas. Não deixarei a próxima geração fazer o mesmo. A lei caiu, uma vitória coletiva que celebrou com um churrasco no jardim, Francisco agora um menino de 7 anos declarando: meus tios são os mais bravos. No âmbito pessoal, a jornada para a paternidade testou-os. Após anos discutindo, decidiram por fertilização in vitro com uma barriga de alugação, uma amiga da comunidade. O processo foi um rolo compressor emocional, testes, injeções, esperas angustiantes. Miguel pintou durante as noites insones, telas abstratas de esperança em azul celeste. João escreveu diários que virariam um novo livro, Filhos do Arco-Íris. Quando o positivo veio, a notícia explodiu em lágrimas e abraços, família voando de Lisboa, Rosa rezando-se ao João para uma gravidez abençoada. A gravidez trouxe alegrias e medos, ultrassons mostrando o menino, debates sobre nomes, talvez homenagem a Manuel, ou algo novo como o rio, simbolizando fluidez. O nascimento, em uma manhã de outono em Coimbra, foi mágico, o choro e quando no quarto do hospital, Miguel cortando o cordal com mais tremulas, João segurando o bebe contra o peito, sussurrando: bem-vindo, pequeno guerreiro. Batizaram-no Manuel Rio, e a família encheu o quarto, António com charutos ilegais, Pedro com uma cruzinha neutra, Thomas filmando tudo para o podcast. A paternidade transformou-os, noites de fraldas alternadas, passeios no jardim onde Rio gargalhava para borboletas, e conversas profundas sobre legados. Ele crescera sabendo que amor e espectro, a linha reta, disse Miguel, embalando o filho. Reflexos vinham em momentos quietos. Em uma viagem de volta à Alfama, com Rio no colo, João parou na rua onde colidira com Miguel a alma de cada. Aqui começou tudo, murmurou, e Miguel sorriu, e continua. A família, reunida no prédio antigo, compartilhou um jantar final, ensopado de polvo, vinho tinto, risos e quando pelas escadas rangentes. António ergueu o copo, a irmãos, os de sangue e os de escolha. Que cresçam livres, amando quem o coração mandar. Anos depois, com Rio correndo pelas praias de Cascais, João olhava o horizonte e via ondas ameaçadoras, mas possibilidades. De uma casa cheia de irmãos que gostavam de meninas, ele aprendera que amor verdadeiro transcende, une, cura, eterniza. E sob o seu eterno de Portugal, com Miguel ao lado e família tecida em fios coloridos, João sabia, a história deles era o maior turning point de todos.